Voltando ao estudo da carta aos Romanos, no capítulo 1, vamos para a parte 5. O capítulo 1 eu chamei de o Evangelho da Salvação. Paulo está dizendo no versículo 14 que ele era devedor. Eu sou devedor, diz ele, tanto a bárbaros como a gregos, ou seja, a gentios e judeus. Tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho a vocês que estão em Roma. Ele fala isso no versículo 15. E aí ele entra no coração desse capítulo, talvez os 2 versículos mais importantes de toda a carta. Porque ele diz por que ele estava pronto a anunciar o Evangelho, por que ele era devedor. Aí ele começa o versículo 16 com porquê. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Aqui nesses 2 versículos, depois do 18, que vou conjugar daqui a pouco, estão o sumário do Evangelho que Paulo pregava, do Evangelho de Cristo, que ele chama de o Evangelho, né? O Evangelho acerca do seu Filho, o Evangelho de Deus, e depois ele vai dizer o meu Evangelho. Então esse Evangelho, que são as boas novas de salvação em Cristo, ele chega ao clímax aqui nesses 2 versículos, o Evangelho da salvação. Por que Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho? Porque é a tendência natural daquele que crê se envergonhar. Afinal de contas, temos um Deus que se fez carne, nasceu pobre, foi colocado numa manjedoura, né? Viveu entre os humildes. Quando ele precisou de um meio de transporte, ele pegou um jumentinho emprestado, andava aí pelas ruas da Galileia sem nenhum aparato real, né? Quando ele entra em Jerusalém é saudado como rei, o filho de Davi, né? Ele está montado naquele jumentinho, então muito estranho, e depois ainda por cima ele morre na cruz. Então a tendência natural, a tendência do crente comum, do cristão natural, é se envergonhar desse Evangelho. Como posso anunciar o Evangelho? Mas Paulo não se envergonha porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O mundo pode te ridicularizar, pode ridicularizar o Evangelho, mas o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus de transformar vidas, de mudar corações, de mudar histórias, de transformar o caráter de um ser humano. E se a gente, então, não crê nisso, então o Evangelho deixa de ser o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho são as boas notícias, são as melhores novas que o homem pode ouvir. E elas são que Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós e ele veio para nos salvar, nos libertar do pecado. O nome dele é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Por isso ele é o poder de Deus, ele é a receita de Deus, ele é um meio de Deus para salvar o homem numa salvação completa, uma salvação que significa libertação, que significa saúde, que significa integralidade, que significa cura de todo ser humano das raízes do pecado. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho ele é universal,
é para todo ser humano, por isso ele não se envergonha, o Paulo, e eu e você também não devemos nos envergonhar de pregar a todo ser humano, porque entendemos que a salvação, o Evangelho traz a salvação que é necessário, que Deus criou o homem perfeito, mas quando ele se rebela, quando ele se desobedece a Deus, ele cai em pecado e toda a humanidade é contaminada pelo pecado e todo ser humano nasce com o vírus do pecado. Basta você ver uma criança pequena que logo começa a crescer, começa a mostrar a sua pecaminosidade, sua rebelião, sua desobediência. Nenhum ser humano nasce sem o vírus do pecado. Então, o que é salvação? Primeiro, salvação é a libertação completa da culpa do pecado, pois todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Vamos ver isso daqui a pouco no versículo 18. E nós estamos debaixo da condenação da lei de Deus, porque a lei de Deus diz que aquele que pecar morrerá, porque Deus é um Deus santo. Nesse sentido, nós somos salvos quando Jesus se revela a nós, se torna o nosso Senhor, e isso significa que Ele se torna o nosso justificador, e aí somos justificados, como fala nesse versículo 16. Temos a nossa justificação, que é a libertação da culpa do pecado. Também a salvação é a libertação do poder do pecado, pois somos, desde que nascemos, como eu disse antes, escravos do pecado. Quando o homem caiu, ele perdeu a sua liberdade, ele deixou de ser livre, ele se tornou um escravo do pecado e, consequentemente, ele ficou debaixo do império da morte, ele ficou debaixo do espírito que atua nos filhos da desobediência, ele ficou debaixo da influência de Satanás e ele entregou os seus direitos a Satanás, por isso Satanás o escraviza. O homem é escravo do pecado. Jesus falou isso para os judeus, e nós aqui, quando começamos a ser libertos do poder do pecado, significa que começamos a entrar num processo de santificação. A nossa alma vai sendo transformada, nós vamos ser santificados. No caso da libertação da culpa do pecado, que eu chamei de justificação, nosso espírito é instantaneamente transformado, mas no caso da santificação é um processo que entramos da libertação do poder do pecado. E por último, a salvação é a libertação da corrupção do pecado, porque o pecado nos corrompeu, nos tornou o homem, o seu corpo corrompido, tanto é que o nosso corpo ainda está sujeito ao pecado, mas no dia que Jesus voltar a esse mundo, nosso corpo será glorificado e aí não haverá mais pecado, seremos imortalizados. Então, nesse sentido, ainda seremos salvos. Então, somos salvos no nosso espírito, justificação. Estamos sendo salvos na nossa alma, santificação. E seremos salvos no nosso corpo, glorificação. E aí a nossa salvação será completa. E aí seremos totalmente livres do pecado, irrepreensíveis, inculpáveis e brilhando como estrelas para sempre no reino de Deus. A salvação, ela nos reconcilia com Deus, pois antes éramos inimigos de Deus pelas nossas más obras, mas nós recebemos agora o poder da reconciliação. Nós agora temos esperança da glória de Deus, agora nos gloriamos e que seremos libertos da ira vindoura, daquilo que nós estávamos destinados à morte por causa do pecado, mas nós somos salvos dessa ira vindoura. João Batista diz isto: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento? Então, quando entramos em Cristo e nós nos arrependemos, nós somos também livres da ira vindoura. O Evangelho, portanto, é o poder de Deus para a salvação
O poder de Deus, o poder de Deus significa aquilo que Deus fez para nos salvar, não aquilo que você faz. O Evangelho é um anúncio de Deus, anúncio do que Deus fez, né? Desde o jardim do Éden, na história de Adão e Eva, e através da história, chamando Abraão, formando uma nação, e através dessa nação trazendo um descendente que era Cristo. Isso é o Evangelho. Deus veio operando na história da humanidade para mostrar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e em Cristo e em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum nome há dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Só num nome tem salvação. Jesus é único e exclusivo, não é uma questão de religião, é uma questão de revelação de Deus se revelar a nós, e a revelação dos feitos de Deus para nós, ela é fundamental, pois não há salvação sem essa revelação. O Evangelho, portanto, é uma proclamação dos feitos de Cristo. Não é só um convite a uma decisão humana. É o segredo de Deus revelado a quem Deus quiser revelar. Deus quer revelar a mim, Deus quer revelar a você o segredo dele, e no Evangelho, somente no Evangelho, o homem pode descobrir o que? A justiça de Deus. Descobrimos a justiça de Deus. Descobrindo a justiça de Deus, você vai descobrir, então, por que realmente Jesus morreu. Porque está escrito aqui, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro do judeu? Porque eles receberam as palavras de Deus, as Escrituras, e elas vieram sendo agora mostradas aos gentios também, porque nesse Evangelho se descobre algo. E ele escreve no versículo 17, se descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é como uma pérola de grande preço. A justiça de Deus é como um tesouro que está perdido no campo, quando alguém acha, vende tudo e compra. A justiça de Deus é como um diamante mais do que perfeito, com as suas multifacetas. A justiça de Deus é o fato de que Deus levou Jesus a morrer naquela cruz para nos justificar, porque Deus, levando Jesus à cruz e ele pagando o preço pelos nossos pecados, ele manifesta a justiça dele como juiz. Ele julga o meu pecado e o seu pecado em Cristo, porque ele põe na conta de Cristo o meu pecado e o seu pecado. Isso é justiça. Deus se torna assim justo e justificador de quem crê em Cristo, porque se você crê em Cristo, você então abraça a justiça de Deus. Ou seja, mais ainda, a justiça de Deus te é dada livremente. A justiça de Deus é depositada na sua conta, é imputada na sua conta. Isso é justificação, porque a justiça de Deus nos torna aceitáveis a Deus em Cristo. Um dia, Jó, um homem dos que mais sofreu nessa terra, perguntou assim: como pode o homem ser justo para com Deus? A resposta de Deus foi dada no Evangelho de Jesus Cristo. Somente Deus pode te tornar justo. Somente Deus pôde me tornar justo aos olhos dele, porque está escrito que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas o único justo foi Jesus Cristo. Essas são as boas novas que eu te apresento, que Deus quer ser seu justificador. Deus quer, como juiz, perdoar os seus pecados. A justificação envolve uma imputação de justiça de Cristo para você, envolve uma imputação dos seus pecados a Cristo, envolve o perdão de Deus para os seus pecados.
porque eu e você merecemos a morte, o pecado. Lá na frente, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Salário é algo que merecemos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo, aqui no versículo 17, cita o profeta Abacuque, ele diz que o meu justo viverá pela fé. Então, quando Deus te salva, Ele te justifica e você passa a ser um justo, e crendo nele você passa a viver pela fé. Você passa tudo que você fazer na dependência, tudo que você fizer, fazer na dependência de Deus. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é viver dependendo totalmente de Deus. Viver pela fé é viver por uma fé que vem de Deus, como ele diz em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então Deus te dá um presente, Ele te leva à fé, Ele te leva a crer. Você abre o seu coração, você crê, você recebe essa fé como um dom de Deus. A fé é o presente, a fé é o dom gratuito, a fé é o dom gratuito que leva você a ser justificado. Ela é um grande tema, parte do Evangelho, a fé que te leva a ser justificado. A fé verdadeira, ela anula qualquer tipo de merecimento ou poder humano, pois ela é uma fé de Deus. Aquele que recebe passa a viver dela, porque o meu justo viverá pela fé. E isso se torna nossa única justiça. A partir desse ponto, Paulo vai nos brindar com essa doutrina soberana da justificação pela fé, mostrando que nem gentios nem judeus podem ser aceitos por Deus, a não ser pelas obras da fé, pelas obras da fé, não pelas obras da lei, não pelas suas boas obras que você possa fazer. Apesar que as boas obras, as obras que Deus criou em Cristo para que você ande nelas, essas boas obras vão mostrar que se você tem ou não tem fé. Então, nesse sentido, as obras, Tiago vai dizer lá na frente também, elas vão te justificar, porque essas boas obras mostram que você realmente crê em Cristo. Então, ser justificado pela fé vai além, ser justificado pela fé vai além do perdão, porque envolve uma declaração divina que o homem se tornou justo, e mais ainda que ele é revestido de novo da justiça. A justiça de Cristo se torna um manto de glória, te cobre de glória, e em Cristo você passa a ter a salvação. Essa é a boa nova do Evangelho, por isso Paulo não se envergonha, porque Paulo não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque ele descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Terminamos aqui essa parte da carta. E na próxima sessão viremos do versículo 18 ao final do capítulo 1. Que o Senhor te revele os segredos da palavra dele. E esse vídeo é para abençoar a sua vida e para ajudar outros que queiram estudar a palavra de Deus. Por isso, dá um like, compartilha, pode copiar, usar, imitar, fazer o que você quiser.